vocês aqui na igreja de Santo Amaro, a qual eu não vinha há muitos anos, eu creio que mais de 10 anos que eu não visitava aqui esta querida igreja. Então é bom estar com vocês nesta noite, essa noite fria, essa primavera estranha, não é? Que nós estamos tendo neste ano de 2022, mas para darmos continuidade à nossa Semana Teológica JMC, abordando mais um tema relacionado com o catolicismo romano. Hoje, então, abordando o tema das origens do papado. Então, quero pedir a atenção e a paciência dos irmãos para me acompanharem na exposição deste assunto, que talvez não seja assim tão conhecido, tão familiar para muitos, mas eu creio que nós vamos poder ter uma ideia bastante boa de como surgiu esta instituição tão importante para esta igreja, a chamada ICAR, né? I-C-A-R, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, de tempos em tempos, lá em Roma, os olhos de todo mundo, dos fiéis, dos religiosos, dos jornalistas, se voltam para uma pequena chaminé que existe lá no telhado de um dos edifícios. E as pessoas ficam na expectativa de que saia daquela chaminé uma fumaça branca. Mas muitas vezes sai só fumaça preta. A fumaça preta significa que houve uma eleição para Papa, mas essa eleição não chegou a um resultado definido. E, finalmente, quando sai a fumaça branca, vem um porta-voz do Vaticano e declara a famosa frase latina: Habemus Papam, temos Papa. Acaba de ser eleito um novo Papa. Isso vem se repetindo ao longo dos séculos por muitas e muitas vezes, e é importante para nós conhecermos por diferentes razões, não só por razões históricas, mas por razões religiosas, espirituais, teológicas, apologéticas, conhecermos alguma coisa sobre essa instituição, com a qual os nossos reformadores do século XVI entraram em conflito, a começar de Lutero. Nós estamos aí perto de mais um aniversário da Reforma, né? No dia 31 agora de outubro do mês que vem, e justamente um dos focos dos debates em que se envolveu aquele monge agostiniano Martinho Lutero foi a questão do papado, tal a importância que esta instituição tem e representa para a Igreja Romana. Então é isso, meus irmãos, vamos seguir aqui o material bem didático, bem tranquilo, fácil de acompanhar, que vai ser projetado aí para vocês. O papado é uma instituição, ou é a instituição central da Igreja Católica Romana. É o principal elemento, o principal fator de identidade, unidade e autoridade para esta igreja. Só essa afirmação já mostra a tremenda relevância dessa instituição. Nele, ou seja, no papado, a natureza hierárquica e monárquica do catolicismo encontra a sua expressão máxima. Então, os pontífices nunca gostaram muito do conceito de democracia ou de república, porque eles se consideraram sempre uma instituição monárquica, a monarquia papal. O papado é, na verdade, uma síntese de toda a igreja. Tudo aquilo que há de mais importante no catolicismo encontra o seu centro de unidade, o seu foco principal nessa instituição que é o papado. E nós temos de reconhecer que a instituição papal tem sido muito útil à sua igreja, a Igreja Romana, e muitos papas foram figuras notáveis em vários aspectos. Até hoje já houve mais de 260 papas, e dentre estes,
Houve indivíduos sem grande expressão, indivíduos que inclusive fizeram muita coisa feia, muita coisa errada, mas houve grandes vultos, houve líderes extremamente hábeis, houve grandes escritores, grandes teólogos, administradores, indivíduos que tiveram inclusive uma presença e uma participação muito importante na esfera secular, na esfera civil, fora dos limites da igreja. Então, essa é uma instituição muito variada, com uma grande multiplicidade de manifestações ao longo do tempo. Na concepção católica, o papado depende de duas premissas, depende de duas bases, sem as quais ele não persiste, ele não prevalece. Primeiro, de que Cristo teria nomeado o apóstolo Pedro como líder de toda a igreja. Essa é a primeira premissa indispensável da instituição papal, da instituição pontifícia. Ou seja, de que o apóstolo Pedro, o chamado príncipe do colégio apostólico, teria sido nomeado por Cristo Jesus para ser o líder não só de uma igreja local, mas o líder de toda a cristandade, o líder da igreja como um todo. E o segundo fundamento, a segunda premissa, essa função, essa prerrogativa, confiada por Cristo a Pedro, teria sido transmitida aos seus sucessores, a todos os seus sucessores, ou seja, os bispos de Roma. Se uma dessas duas coisas cair, ou as duas, desaparece o papado na concepção católica romana. Ele ainda pode se manter, mas não de acordo com o entendimento católico romano. Do ponto de vista protestante, o papado não tem uma origem divina, como afirma a Igreja Católica, uma instituição instituída por Deus, não tem uma origem divina, mas resultou de um longo processo histórico. Há muitos anos eu escrevi um artigo extenso a respeito desse assunto para a revista evangélica Ultimato, e depois esse artigo, inclusive, foi incluído neste livro, do qual eu tenho aqui um exemplar, A Caminhada Cristã na História. Eu nem sei se esse livro está disponível atualmente, talvez esteja esgotado, mas o fato é esse. Então saiu lá na revista Ultimato esse artigo meu a respeito do papado, e daí no número seguinte da revista veio uma carta de um bispo católico reclamando do meu artigo, e principalmente dessa afirmação que eu fiz, e que eles consideram inaceitável, de que o papado não é uma instituição divina, mas é fruto de uma evolução histórica. Então aquilo incomodou bastante esse bispo católico. Muito bem, então nós temos aqui, em primeiro lugar, o chamado primado de Pedro. Essa é uma coisa muito valorizada pelos romanistas, ao falarem a respeito do papado. O papado tem como sua base, como sua fonte, seu ponto de partida, o chamado primado de Pedro. Esse primeiro argumento se baseia no texto de Mateus 16, 18, as palavras bem conhecidas de Jesus, também eu te digo, depois que Pedro fez aquela famosa declaração, né, em resposta à pergunta de Jesus sobre a sua identidade, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então daí vem esse comentário de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, aparentemente, assim, à primeira vista, são palavras muito fortes, essas que o Senhor Jesus disse em relação a Pedro. Mas uma coisa interessante é, em primeiro lugar, esta parte final aqui do texto, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares,
Isso aparece também 2 capítulos adiante, no capítulo 18 de Mateus, no versículo também 18, mas agora já não aplicado a um indivíduo, mas a todos os apóstolos. Jesus utiliza a mesma expressão, faz a mesma afirmação, só que agora no plural. O que vocês ligarem, terá sido ligado, o que vocês desligarem, terá sido desligado. Mas vejam algumas considerações adicionais a respeito dessa questão, meus irmãos. O fato é que nem Pedro, nem a igreja primitiva parecem ter dado a essa passagem, a essas palavras de Jesus, o sentido que lhe foi atribuído mais tarde. Ela não volta a ser mencionada nos evangelhos. Nós encontramos só essa referência de Mateus. Você não encontra nada em Marcos, não encontra nada em Lucas ou em João. Você não vai encontrar nenhuma referência a essas palavras de Jesus em Atos ou nas epístolas. Por exemplo, quando reuniu-se lá a certa altura, o chamado Concílio de Jerusalém, que muitos consideram o primeiro concílio da história da igreja, e que é narrado em Atos 15, o apóstolo Pedro participou do Concílio de Jerusalém, mas ele não teve nenhum papel destacado. Ele fala, a certa altura, ele faz um breve discurso, mas a sua atuação é em pleno nível de paridade, de igualdade com os demais apóstolos e presbíteros. Se diz várias vezes, que aquela foi uma reunião dos apóstolos e dos presbíteros, ponto final, sem dar nenhum destaque especial ao apóstolo Pedro. E mais ainda, o próprio apóstolo Pedro não reivindica essa posição de liderança sobre toda a igreja, por exemplo, nas 2 cartas que ele escreveu e que nós temos no Novo Testamento. Em nenhum lugar, em nenhum momento, ele faz referência a isso. Na verdade, ele se apresenta apenas como apóstolo de Jesus Cristo no início da primeira carta de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e no capítulo 5 como um presbítero entre outros. Ele não procura dar nenhum destaque especial para a sua pessoa ou para alguma posição diferente que ele tivesse. Ele simplesmente se apresenta como um presbítero entre outros. E na mesma passagem, ele faz referência a um supremo pastor, ao único supremo pastor que é Cristo. Isso é muito significativo porque mais tarde, um dos títulos que serão atribuídos ao Papa é exatamente de supremo pastor. O Papa seria o supremo pastor dos cristãos, da cristandade. Mas Pedro diz que só Jesus é o supremo pastor. Então vejam aí as passagens. Pedro, no início da carta, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Simplesmente Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, como todos os outros. E lá no capítulo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E um pouco adiante, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então nós não vemos simplesmente a teoria do papado, o surgimento dessa instituição que vai se tornar uma coisa tão gigantesca na história da igreja, nós simplesmente não vemos isso nas páginas do Novo Testamento. O Novo Testamento, a não ser aquelas palavras de Jesus a Pedro, silencia completamente a respeito dessa questão. Ou seja, a igreja primitiva não entendeu as palavras de Jesus a Pedro da maneira como elas foram entendidas e interpretadas por gerações posteriores da igreja. Mas nós temos também o argumento da história. Além desse argumento bíblico, neotestamentário, nós temos o argumento histórico. Uma dificuldade adicional para a teoria do papado é a
conexão de Pedro com a cidade e com a igreja de Roma. O Novo Testamento não oferece qualquer indício de que Pedro jamais tenha ido à capital romana. Não temos nenhuma informação a respeito disso. E isso é fundamental para que essa teoria se mantenha, né? Porque os papas são, por definição, os bispos de Roma, a partir do primeiro, que teria sido Pedro. Mas não há nenhuma certeza de que Pedro jamais esteve em Roma. Também não há nenhuma evidência sólida de que ele tenha sido pastor da igreja de Roma. Ou seja, nem a sua presença em Roma, muito menos a sua liderança à frente da igreja local lá de Roma. Se ele fosse o pastor da igreja romana, como nós podemos explicar o silêncio do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos? Imaginem, Paulo escrevendo uma carta à igreja de Roma, Pedro, pastor dessa igreja, e Paulo não faz nenhuma referência ao seu colega. Não seria uma coisa absolutamente estranha, né? Mas sabemos que eles eram amigos, eles se encontraram diversas vezes. O apóstolo Paulo faz referência a Pedro em algumas passagens das suas cartas. Seria inconcebível que ele, escrevendo uma carta à igreja de Roma, não se dirigisse, não se referisse ao líder, ao pastor daquela igreja, no caso de ter sido Pedro àquela altura. E nós temos então esse elemento muito interessante da história da igreja, que é o episcopado monárquico. O que é isso? No primeiro século, todas as igrejas cristãs locais eram governadas por colegiados de presbíteros bispos. Os mesmos indivíduos tinham esses dois títulos, presbíteros e bispos, e eles em grupo governavam as igrejas. Mas quando nós acompanhamos a história da igreja, nós percebemos que a partir do segundo século, ou seja, depois do período apostólico, surge essa instituição do episcopado monárquico, ou seja, cada igreja local governada por um bispo, acima dos presbíteros e dos diáconos, o surgimento de uma hierarquia eclesiástica. E, no entanto, para que o papado se sustente, teria sido necessário que esse episcopado monárquico tivesse existido desde o começo, o que não tem comprovação histórica. Mesmo na igreja de Roma, todas as informações que temos sobre o primeiro século é de que essa igreja era governada por uma equipe, por um grupo de presbíteros bispos e não por um único líder, um único bispo. Então vejam como é interessante essa passagem lá de Atos, onde Paulo mostra, ou onde Lucas mostra, que os presbíteros e os bispos eram as mesmas pessoas. De Mileto, Paulo mandou chamar a Éfeso os presbíteros da igreja, presbíteros. E lá para frente Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então Paulo chama os presbíteros de bispos. Dois termos que eram aplicados então aos líderes da igreja. Presbítero dando a ideia de homem mais velho, destacando qualidades como a experiência, a maturidade, a sabedoria. E a palavra bispo significando simplesmente superintendente, supervisor. Então, as duas palavras se aplicavam aos mesmos oficiais. Então é isto, a figura do bispo monárquico, ou seja, um bispo em cada igreja local, acima dos presbíteros e diáconos, só aparece no início do segundo século. E um dos primeiros que se conhecem é o velho bispo da cidade de Antioquia, Inácio, que inclusive foi um dos mártires da igreja antiga. Já bem idoso, com mais de 80 anos, ele foi levado a Roma e morto por causa da sua
fé em Cristo Jesus. Inácio de Antioquia. Mas antes disso acontecer, ele deixou 7 belíssimas cartas que nos dão muitas informações a respeito daquele período da história da igreja. Clemente, que foi autor de uma carta da igreja de Roma à igreja de Corinto no final do primeiro século, por volta do ano 96. Então nós temos esse documento muito importante, a chamada Primeira Epístola de Clemente. Na verdade, foi uma carta que a igreja de Roma mandou à igreja de Corinto, advertindo alguns elementos lá de Corinto a respeito de uma revolta, de uma rebelião que tinha surgido contra os líderes da igreja. Então esse é o assunto principal dessa epístola. Mas esse Clemente, que a igreja romana considera um dos primeiros papas, na verdade ele era um desses tais presbíteros bispos que havia na igreja romana ainda no final do primeiro século. Ele se refere nessa sua carta, nesse seu documento, aos possíveis martírios. Por que eu digo possíveis? Porque não tem uma afirmação muito taxativa nesse sentido. É uma linguagem um tanto indireta. Os possíveis martírios de Pedro e Paulo, mas não dá nenhum destaque especial ao primeiro. Então, para os nossos objetivos aqui, esse argumento é muito importante, né? Ele lá, a certa altura da sua carta, ele fala, né, da morte de Pedro, fala da morte de Paulo, mas ele fala muito mais coisa a respeito de Paulo do que de Pedro. Ele não dá destaque nenhum, o que seria de estranhar se Pedro tivesse sido, de fato, o primeiro pastor, o primeiro bispo da igreja de Roma. Então vejam aí essa famosa passagem. Diz lá na primeira epístola de Clemente: coloquemos diante de nossos olhos os nobres apóstolos. Vejam bem, isso é o ano 96, finalzinho do primeiro século. Pedro, que em virtude de ímpia inveja, suportou sofrimentos, não somente uma ou duas vezes, mas com frequência. E assim, dando seu testemunho, foi para o glorioso lugar que mereceu, ou seja, foi para o céu, né? Mas não se diz nada de especial em relação a alguma função diferente, de superioridade dentro da igreja que esse Pedro tivesse exercido. Nada disso, apenas uma referência ao seu testemunho e à sua morte. E daí então, continuando, por motivo de rivalidade e contenda, Paulo mostrou como alcançar o prêmio de paciente perseverança. Ao mundo inteiro ele ensinou a justiça, e alcançando os limites do Ocidente, deu seu testemunho diante de governadores, e assim, liberto deste mundo, foi recebido no santo lugar e se tornou o maior exemplo de paciência. Então a gente nota claramente, né, de que Paulo é descrito aqui com palavras muito mais elogiosas, muito mais impressionantes do que Pedro. O que não seria de se esperar caso, de fato, Pedro tivesse ocupado aquela posição que lhe é atribuída pela igreja romana. Mas então, meus irmãos, surge essa pergunta: como surgiu o papado? E uma das razões para isso é simplesmente a importância crescente da igreja de Roma, da igreja local lá da cidade de Roma. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos termina como? Com Paulo chegando a Roma, né? Lucas concluiu que, tendo mostrado como Paulo chegou a Roma, não precisava dizer mais nada. E o livro de Atos termina assim de uma maneira um tanto brusca, um tanto repentina, porque Paulo havia chegado a Roma. Paulo escreveu a essa igreja, como nós sabemos, a sua principal carta. Qual é a carta mais longa, mais rica e mais densa do ponto de vista teológico daquelas que Paulo escreveu? É a carta, a epístola aos Romanos. Também, esta antiga tradição do martírio de Pedro e de Paulo em Roma também foi um argumento importante que contribuiu para o surgimento do papado. O fato de que
no segundo século, a igreja local de Roma havia se tornado a maior, a mais rica e a mais respeitada do Ocidente. Então, ali da parte ocidental do Império Romano, não tinha nenhuma igreja tão importante, tão rica, tão grande, quanto a igreja de Roma. Ela simplesmente não tinha concorrentes, ao contrário do que acontecia no Oriente grego, onde várias cidades e igrejas competiam entre si. Antioquia, Jerusalém, Alexandria e mais tarde Constantinopla. No Ocidente não, Roma era a única, não tinha competidores. E por fim, a importância da própria cidade de Roma, a grandiosa, antiquíssima capital do maior dos impérios que houve na antiguidade, o Império Romano. Nos primeiros séculos, a igreja de Roma e seus líderes então foram fazendo reivindicações, afirmações cada vez mais ousadas acerca de uma posição especial de liderança em toda a cristandade, para a igreja e para o seu líder. Então, é interessante que nós encontramos, voltando a falar um pouquinho daquela epístola de Clemente, diz ele no seu capítulo 63, dirigindo-se aos coríntios, né, como dissemos há pouco, vocês nos deixarão muitíssimo felizes, caso se mostrem obedientes ao que nós escrevemos, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a partir dessa época, a igreja de Roma começa a falar com uma autoridade crescente. Ela começa a mostrar que ela tem um papel, um lugar especial no âmbito de toda a igreja. E quando nós chegamos no final do segundo século, o conhecido bispo Irineu de Lyon, que trabalhou ali no sul da Gália, onde hoje é a França, ele escreveu palavras muito elogiosas, isso lá por volta do ano 180, final do segundo século. Escreveu palavras muito elogiosas sobre a igreja de Roma e chegou a mencionar a tradição corrente acerca dos primeiros líderes daquela igreja que surgiram depois dos apóstolos. E uma coisa interessante é que ele não menciona como primeiro líder Pedro. Ele começa com os apóstolos em seu conjunto e daí vem como indivíduos em seguida. Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Pio, Aniceto, Soter e Eleutério. Então a Igreja Católica Romana considera esses como os primeiros papas, né, os primeiros bispos de Roma. Mas a coisa curiosa é que lá bem no início não aparece o nome de Pedro, nessa lista aqui de Irineu de Lyon. E nós, quando acompanhamos a história da igreja, então nós podemos perceber a evolução posterior do papado. Ou seja, demonstrando aquilo que eu disse mais no início, de que o papado não é uma instituição divina, nós não encontramos isso no Novo Testamento, mas é fruto de uma evolução histórica, é fruto das circunstâncias que foram surgindo na vida da igreja. Então, alguns destaques aqui. O bispo Vítor, do final do segundo século, deu uma importância adicional para a igreja de Roma ao contribuir de maneira decisiva para resolver a controvérsia sobre a data da Páscoa. Os cristãos naquela época estavam divididos quanto à data correta para a celebração da Páscoa. Havia alguns cristãos que diziam que a Páscoa cristã devia cair no mesmíssimo dia da Páscoa judaica, ou seja, no dia 14 do mês de Nisan do calendário judaico. E por isso mesmo eles ficaram conhecidos como quartodecimanos, que vem da palavra 14 em latim. E lá em Roma, na época em que este bispo estava ali à frente da igreja,
Então, entendia-se que não, que a Páscoa cristã devia ser comemorada numa data diferente da Páscoa judaica. E criou-se então aquele cálculo para determinar a cada ano a data da Páscoa, que vem sendo seguido até hoje, até os nossos dias. Então, esse bispo Vítor teve uma participação decisiva nessa questão. Algum tempo depois, em 255, um outro bispo chamado Estevão utilizou a passagem lá de Mateus 16, 18, numa disputa com o bispo Cipriano de Cartago, lá no norte da África. Ou seja, a partir dessa época, e claro, com intensidade cada vez maior, os bispos de Roma vão apelar para Mateus 16, 18, para as palavras de Jesus Cristo ao apóstolo Pedro. O bispo Damaso I, já na segunda metade do século IV, defendeu, ou pelo menos tentou defender, a superioridade do bispo romano sobre todos os demais. E com o passar do tempo vai surgir uma expressão interessante em latim, de que o bispo de Roma é o primus inter pares, é o primeiro entre os iguais. Todos os bispos são iguais, mas tem um que é mais igual que os outros. Então esse seria o bispo de Roma, o primus inter pares. E um pouco depois, em 385, esse bispo Cirício emitiu a primeira decretal oficial, ou seja, uma carta normativa, formal, em resposta à consulta de um outro bispo. Então, essa é uma prática que também começa a se tornar frequente nesse período. Os bispos de outras igrejas começam a consultar, num grau assim de recurso máximo, o bispo de Roma a respeito de uma grande variedade de questões, ou seja, o entendimento de que a palavra do bispo de Roma vai ser a última palavra, vai ser a solução daquela questão. Tudo isso apontando então para o crescimento e importância desta figura e desta instituição. E surge então aquilo que nós chamamos o Papa, ou papado. Muitos historiadores consideram que este Papa, ou este bispo de Roma, da metade do V século, Leão I, ou Leão Magno, e que governou a igreja de 440 a 61, 21 anos, é considerado o primeiro Papa no pleno sentido da palavra. Aqui nós temos, finalmente, o desenvolvimento completo da instituição papal, na figura e na pessoa de Leão Magno, que foi inclusive um importante teólogo. Quando se reuniu durante o seu pontificado, o famoso Concílio de Calcedônia, para tratar da questão das duas naturezas de Cristo, no ano 451, um documento que foi muito importante nas discussões foi o Tomo de Leão, um documento escrito por este bispo, por este Papa. O termo tanto grego como latino Papa, ou seja, pai, inicialmente foi aplicado aos altos oficiais eclesiásticos em geral, principalmente os bispos. Mas a partir do V século, ou seja, a partir da época do Leão Magno, ele ficou restrito aos bispos de Roma. E isto, apesar das palavras de Jesus, também lá em Mateus, a ninguém sobre a terra chamareis vosso Pai, vosso Papa, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. E vão surgindo então, à medida que essa instituição se desenvolve, se torna mais complexa, vão surgindo outros títulos. Por exemplo, um dos mais antigos é Pontífice Maximo. Pontífice, em latim, significa construtor de pontes, aquele que faz pontes, ou seja, aquele que é um mediador. Agora, a coisa curiosa a respeito desse título é que ele foi usado pelos antigos imperadores romanos pagãos.
Os imperadores romanos eram considerados também os sumos sacerdotes da religião pagã. E como tais, como sumos sacerdotes do paganismo, eles recebiam esse título pontífex, ou pontífice máximo, que os papas também passaram a utilizar, ou seja, um título de origem pagã. Mais tarde, quando os papas passaram a usar aquela coroa ou tiara que tem 3 partes, quando essa tríplice coroa era colocada na cabeça de um novo papa, então eram ditas lá por um oficial da igreja as seguintes palavras: recebe a tiara adornada com 3 coroas e sabe que tu és, agora vejam os títulos, o pai de príncipes e reis, o governante do mundo, o vigário de nosso Salvador Jesus Cristo. Então é isso, vão surgindo designações, títulos cada vez mais grandiosos, mais majestosos para a figura do Papa, numa espécie de uma hipertrofia desta figura e desta instituição. E também as reivindicações crescentes. Ficou famosa na história da Igreja esse documento escrito pelo Papa Bonifácio VIII no ano 1302, bem no comecinho do século XIV, 1302, a bula Unam Sanctam, una e santa. Então, entre outras afirmações, vejam essas 2 aqui, que este Papa faz nesta bula, nesse documento lá em plena Idade Média. Primeiro, a famosa teoria das 2 espadas, dos 2 poderes, o poder espiritual e o poder secular ou civil. Essas 2 espadas estão sob o poder da Igreja, diz Bonifácio, tanto a espiritual como a temporal. Mas a última deve ser usada em favor da Igreja, ou seja, a temporal. E a primeira, a espiritual, por ela. A autoridade temporal deve estar sujeita à espiritual. Ou seja, o Papa é superior aos reis, aos príncipes, aos imperadores, porque a autoridade espiritual é superior à temporal. E mais no final desse documento, nós temos essa afirmação impressionante, e que para nós, protestantes, é simplesmente absurda. Declaramos, afirmamos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário para a salvação de cada criatura humana que ela esteja sujeita ao pontífice romano. Ou seja, nós todos estamos perdidos, viu? Nós, os evangélicos, como não estamos sujeitos ao pontífice, então estamos todos perdidos, apesar de crermos em Cristo e etc. Não tem solução. Mas o que aconteceu? O rei Filipe IV da França não gostou nem um pouco desse documento do Papa. E principalmente com aquela afirmação, né, de que o poder espiritual está acima do poder temporal como o dele, o rei. Então, resultado, o rei Filipe invadiu Roma, mandou o seu exército invadir Roma, prendeu o Papa e poucas semanas depois o Papa morreu. Morreu de maneira humilhante, morreu em desgraça, esse Papa Bonifácio VIII. Aliás, isso aponta para um dos sérios problemas do papado, principalmente durante a Idade Média, a contínua intromissão em questões políticas, com grandes prejuízos para a própria Igreja e para a instituição papal. Então, diversos papas sofreram muito, foram presos, foram humilhados, exatamente por não respeitarem os limites da sua atuação, mas entrarem na esfera dos reis e dos imperadores. Vejam essa afirmação que é dada por um autor chamado Loraine Boettner, no seu livro sobre o catolicismo romano, citando um certo catecismo lá de Nova York. Olhem o tipo de afirmações
quase que inconcebíveis que esse catecismo faz a respeito do Papa. O Papa ocupa o lugar de Jesus Cristo na Terra. Ele é o verdadeiro vigário de Cristo, ou seja, o representante de Cristo, o cabeça de toda a igreja, o pai e mestre de todos os cristãos. Ele é o governante infalível, o fundador de dogmas, o autor e o juiz de concílios, o regente universal da verdade, o árbitro do mundo, o juiz supremo do céu e da terra, o juiz de todos. Não é julgado por ninguém. Ele é o próprio Deus na terra. Nós consideramos os evangélicos como afirmações sacrílegas, afirmações dessa natureza. Isso é um desrespeito completo para com o Deus Trino, né? Reivindicar esse tipo de posição e de autoridade divina para um ser humano, ainda que um ser humano importante, com um cargo importante, etc. e tal. Quando nós chegamos na época da Reforma Protestante, o que aconteceu? Por causa desse papel dominante da figura do Papa no catolicismo, as maiores críticas se voltaram para essa instituição. Ou seja, tudo aquilo que os protestantes viram de errado na igreja, eles botaram a culpa no Papa. Já que o Papa domina e controla tudo dessa maneira, então tudo acaba respingando nele. Tudo acaba sendo responsabilidade dele como chefe maior da igreja. Todos os erros, todas as distorções, todas as barbaridades cometidas ao longo da história, né? Então os protestantes acabaram escolhendo o Papa mesmo como um alvo predileto das suas polêmicas lá no século XVI. Nós vemos isso até mesmo, embora esse não seja o objetivo principal do documento, nas 95 teses de Lutero. Então vejam o que ele diz na tese 86. As riquezas do Papa, e olha que nessa altura do campeonato, Lutero ainda era amigo do Papa. Ele não tinha rompido com a igreja, ele não tinha rompido com o papado. As riquezas do Papa, hoje em dia, excedem muito a dos mais ricos Crassus. Crassus foi um indivíduo riquíssimo na antiguidade, lá de Roma. Não pode ele construir uma basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos fiéis? Porque exatamente um dos objetivos da venda das indulgências, do perdão papal, que foi o estopim da Reforma Protestante, foi arrecadar dinheiro para a construção daquela majestosa Catedral de São Pedro, que está lá em Roma até os dias de hoje. E pouco depois, então, em reação e resposta ao protestantismo, foi convocado o Concílio de Trento, que se reuniu nos anos 1545 a 63, e que reafirmou em termos ainda mais fortes a autoridade papal, em termos ainda mais contundentes. E surge então, a partir dessa época, essa famosa palavra ultramontanismo. Ultra, além. Montanismo, os montes, o que está além dos montes, do outro lado dos Alpes, lá na Itália, lá em Roma, uma referência ao Papa. Então, hoje, ultramontanismo significa uma afirmação da mais absoluta supremacia do pontífice romano, do bispo de Roma. A isso se dá o nome de ultramontanismo. Concluindo, meus irmãos, para não nos estendermos tanto sobre um tema que é tão rico e tão vasto, e sobre o qual a gente poderia falar por muito tempo aqui, nos dias atuais, nesse início do século XXI, o discurso oficial católico romano a respeito do Papa é mais contido, é mais moderado. A gente não vê a igreja fazendo essas afirmações grandiosas, grandiloquentes, como foram feitas no passado, mas o fato é que todas as declarações do passado continuam de pé.
Só não se dá ênfase a isso como se dava antigamente. Mas nenhuma delas foi negada. De todos aqueles títulos pomposos, majestosos que se dão ao Papa, nunca houve um documento ou uma declaração oficial da Igreja dizendo: nós nos enganamos, o Papa não é tudo isso que foi falado no passado. Ele é apenas um servo humilde de Jesus Cristo. Não. Nada daquilo foi negado. Tudo aquilo continua valendo. Para os evangélicos, Cristo Jesus é e sempre será o único mediador, cabeça e senhor da Igreja e dos cristãos, e jamais um homem, por importante que seja. Como diz Paulo aos Colossenses, ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, evidentemente referindo-se a Cristo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a nossa confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 8, no parágrafo 1º, declara: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua Igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente e para, no devido tempo, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Que Deus nos abençoe. Amém.